amigos, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, A Natureza e Você. Obrigada por estar aqui assistindo a mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo vamos falar sobre as nossas lindas begonhas, do que essas plantas gostam, do que as begonhas não gostam, como a gente vai poder aí ter um cultivo bem sucedido. Então vamos ao nosso conteúdo. Então vamos começar aqui a falar um pouquinho sobre as nossas begonhas. Mas antes de começar a falar do cultivo em si, deixa eu apresentar algumas que eu tenho aqui. Eu tenho essa lindona aqui, ó, que é, né, a beleza é indiscutível, tá vendo? A parte de trás da folha, um vermelho bordô, muito bonita. A gente vê aqui, ó, os pecíolos dela, né, esses cabinhos aqui, muito bonito, peludinho, muito legal essa planta. Tenho outras aqui que deixa eu mostrar pra vocês, pra gente ver aqui algumas diferenças. Olha, essa daqui já tem folhas menores, também tem um colorido muito bonito, puxando pro verde, já está em um tamanho bem menor, tá? Cultivado em um vaso um pouco mais fundo. Tenho essa daqui que já tem uma textura bem diferenciada, essa begonha aqui, ela simplesmente é fantástica. A textura dela, ó, para aqueles que talvez não conheçam essa espécie de begonha, ela lembra, sabe quando você levanta aqueles tapetes mais pesados, que tem aquela textura por baixo meio que emborrachada? É exatamente isso. Ela parece ter uma textura emborrachada. Interessante, né? Uma planta com essa textura, né? Maravilhosa. Tenho esta outra aqui, toda roxa, toda maravilhosa, né? Um vinho melhor, um vinho bordô muito bonito, tá vendo? Espero que dê para vocês verem direito. Já tem um formato repicado, mais bonito, né? Essa planta, ela é interessante porque essa partezinha aqui de dentro, quando vocês veem essa planta em determinada posição da luz, parece imitar um corpo celeste. É muito bonito. E, como se não bastasse, eu tenho também essa fofurinha aqui, miudinha, que não cresce, gente. Fica sempre aí nesse formato. Então, agora que eu já apresentei as minhas begonhas, deixa eu falar um pouco sobre o cultivo delas. Para cultivar bem uma begonha, é necessário entender algumas coisas, pessoal. Primeiro, o tipo de begonha que você está adquirindo. Isso porque existem algumas begonhas que são feitas aí para atender um mercado diferenciado, né? Que é o mercado aí, vamos dizer, das flores, né? Ela é feita meio que como se fosse flores de corte, embora não dê para cortar, mas elas são usadas aí nas floriculturas para presentear, em especial Dia das Mães, a gente vê muito dessas begonhas que são bem bonitas, mas essas begonhas, algumas, né, nesse caso, elas têm uma duração muito pequena, porque ela é comercializada pelas suas flores, né, pelo seu poder de embelezar. Tendo em mente agora que algumas begonhas, infelizmente, independente do que a gente possa fazer, não irão bem feitas, né, apenas para embelezar, né, tem ali todo um esquema para embelezar, depois acaba-se as flores e elas são descartadas e não há nada que possamos fazer porque tem uma duração exata ali para aquelas plantas. Mas na outra ponta existe plantas como esta aqui, que são plantas que vão durar, né, por muito tempo aí se a gente souber dar o cultivo exato. Como eu estou cultivando as minhas begonhas? A primeira dica que eu sempre dou para todo mundo que acessa aí o canal, quando se fala em qualquer planta, é conhecer pelo menos um pouco da sua planta, qual é o clima que ela vai aceitar. Por falar em clima, deixa eu adiantar que as begonhas são plantas que apreciam aí o clima tropical, né? Então, essas plantas, elas precisam de calor para ir bem. Tanto é que o desenvolvimento das begonhas, né, você vai ver aí a beleza máxima delas na primavera, né, no início da primavera, pro verão. No outono e no inverno é muito difícil. Aqui na minha região, por exemplo, eu não encontro begonhas nesta época, outono e inverno, porque essas plantas não estão desenvolvidas e não é interessante então para o comércio aí colocar elas para serem vendidas. Então, por isso a gente não encontra. Então, agora que a gente já sabe o clima que as begonhas apreciam, e isso é muito importante, nós vamos decidir aí se nós temos o ambiente correto para essa planta, que é um ambiente de sombra. Elas são apreciadoras da sombra, elas são
apreciadoras da sombra, elas precisam da sombra para sobreviver, elas não são plantas que vai aí aceitar o sol. Então, tendo um ambiente que passe luz, bastante luz, e ao mesmo tempo não permita que os raios solares cheguem até as folhas, é um ambiente ideal. Elas podem ser cultivadas respeitando essa questão da luz e da sombra, tanto dentro de casa, em varandas, embaixo de uma árvore, porque são plantas que elas na natureza são plantas de subbosque. O que vem a ser isso? São plantas que vivem embaixo de outras plantas, né? Muitas formam maciço, então são plantas bem delicadas. Apesar de muito lindas e exuberantes, são muito delicadas. Por falar em plantas que ficam em subbosque, né, embaixo de outras plantas, isso me faz lembrar qual substrato nós podemos oferecer para essa planta, que também é muito importante. Então, quando a gente adquire uma begonha e já está com ela há tempo, e essa planta aí ela vai precisar, chega uma hora que ela vai precisar de um replante, ela vai precisar aí receber um pouco de adubo, ela vai precisar receber substrato. Qual é o melhor substrato, então, para oferecer para essa sua planta? As begonhas, por serem plantas que vivem em subbosque, elas ficam na natureza, naquela parte de cima, quando as folhas elas estão apodrecendo, né, que tem bastante matéria orgânica, é ali que elas vivem. Então, elas vão apreciar um substrato fofo, né, que não fique compactado, um substrato que também não fique com muita água, elas não vão aceitar ali aquele encharcamento, elas gostam de um pouco de umidade, né, elas gostam disso no ambiente, no substrato, mas jamais o encharcamento. Então, o substrato dela vai precisar atender alguns requisitos, né, que é o requisito de ser fofinho, de ser drenável, né? E um substrato também que seja rico em matéria orgânica. Para ter esse tipo de substrato, você pode fazer o uso aí da terra preta. Como eu faço aqui no meu, misturo sempre um pouco de areia lavada, pouca coisa, mas aí uma terra preta, fofinha, de boa qualidade, sabe? E aí a gente pode colocar humus de minhoca, pode ser adicionado também ou humus de minhoca ou torta de mamona com farinha de osso, e você também já pode adquirir alguns substratos prontos justamente para colocar aí na sua begonha. O legal deles é que eles vêm aí livre de alguns detritos, livres de alguns insetos, como caracóis, que pode aí, né, comer o rizoma da nossa begonha. Pode fazer uso do adubo químico, Ana? Sim, pode fazer uso do adubo químico, mas a preferência das begonhas, né, ainda mais essas begonhas aí antigas, né, que já vai na coleção há muito tempo, que a gente já conhece, begonhas da vovó, elas apreciam então esse tipo aí de adubação. Agora então vamos falar da rega desta planta. Como regar as minhas begonhas? Já que ela gosta de umidade, molho ela todos os dias? Não necessariamente. É claro que isso vai levar em consideração a região onde você está cultivando a sua begonha. Mas, via de regra, não permita que o substrato dela fique seco nem encharcado. Se esse processo de secar o substrato dela até um certo limite levar em torno de 2 dias, então você vai molhar a sua begonha a cada 2 dias. Se levar mais dias, é conforme for secando. Use o dedo, ele é um bom aliado. Você vai colocar o seu dedo e você vai poder sentir aí como está a sua begonha. Vamos falar do pote aí onde as begonhas podem ser plantadas. As begonhas, por ter uma grande variedade, elas podem ser plantadas em vários tipos de pote, né? Mas a gente tem que levar em consideração a natureza aí da nossa begonha. Existem begonhas que são rastejantes, olha, como é o caso desta aqui e dessa outra aqui que eu estou mostrando. São plantas que costumam caminhar no vaso. Então, colocar uma begonha que rasteja em potes muito fundos, sem espaço. Esse aqui, por exemplo, já está pequeno. Ela está aqui porque ela veio de uma muda bem pequenininha. Coloquei em um pote pequeno e agora, conforme ela está crescendo, vou fazer o replante e já vou falar para vocês como é que isso pode ser feito. Então, a gente vai oferecer, voltando ao caso dos potes,
potes que tenham boca larga, tipo culha, tipo essa bacia aqui que eu tô usando nessa outra aqui, tá vendo? Fiz uma utilização, reutilizei um pote aqui e usei essa bacia aqui. Então nós vamos usar esse tipo de pote, né? Potes de boca largas. Por que é tão importante prestar atenção no tipo de pote que vai oferecer para nossas begonhas? Porque as begonhas são plantas que têm raízes bem fininhas e não se aprofunda no substrato. Se colocarmos elas em potes muito fundos, potes muito grandes, o que vai acontecer? Essas begonhas, com o tempo, irão realmente apodrecer e você vai perder a sua begonha, porque ela não tem raiz profunda, logo não tem necessidade disso. Quando um pote é muito grande para uma planta e as suas raízes não ocupam aquele espaço, fica muito substrato, esse substrato tende a ficar um longo período de tempo molhado e isso pode causar aí um encharcamento e, como consequência, o apodrecimento das suas begônias. E isso a gente não quer, né? A intenção aqui é ter uma planta por muito tempo. E como fazer o replante aí da nossa begonha? Uma dica que eu dou é sempre, quando você adquirir sua planta, não ir logo mudando a planta de lugar, mexendo com ela, não. Dê tempo à sua begonha perceber que ela saiu do ambiente que estava, sabe? Se você vai ver, tá vendo que vai precisar colocar ela com o seu substrato dentro do seu cultivo, uma dica que eu dou e que funciona muito, pelo menos aqui comigo, é você meio que ensinar a planta, mostrar para a planta que você vai mexer com ela. Pega o pote e dá uma fofada no pote, dessa forma aqui. Tá vendo o pote? Suponhamos que eu queira aqui mexer com essa begonha. O que que eu faria? Se ela chegou nova no meu cultivo, eu aperto aqui, fofo o torrão, coloco a mão aqui com todo o meu carinho, tento segurar, encontrar um substrato seguro, dou uma força e viro um pouquinho o pote para deslocar. É só deslocar, não é remover a planta daqui. Dou aquela deslocada, dou uma puxadinha e deixo ela lá próximo ao chão. Uma vez que ela estiver próxima ali ao chão, ela vai estar próxima ali da umidade, vai estar ali em um ambiente mais confortável, fresquinho, que apesar de begonha ser uma planta de calor, ela não é uma planta que gosta de ficar abafado, gente. É como nós pertencemos a um país aí tropical, certo? Brasil. Nós temos calor, mas ao mesmo tempo que o clima é quente, a gente gosta e aprecia aí de uma brisa, né, de um ventinho passando por a gente. As begonhas são mais ou menos assim. Então, ela vai estar em um ambiente favorável. Depois de mais ou menos uns 15 dias que a planta sentiu que você mexeu com ela, puxa ela do pote e coloca no chão. Deixa ela ali no chão, no mesmo lugar onde ela estava, ali no canto fresquinho. Depois de mais ou menos uma semana, você vai e faz o replante. Se ela vem naquele substrato do garden, né, que são feitos ali para comercializar a planta, você pode trocar todo o substrato. Eu aconselho que faça isso, né? Por quê? Porque ela vai se acostumar ao novo substrato e aí faça o replante. E como então que você vai replantar uma begonha, no caso de uma begonha rastejante? Olha aqui, ó, eu tenho esse pedaço aqui, né? Você tá vendo aqui é o rizoma dela. Tá vendo aqui essas raízes como é fino? Tenta imaginar então, ó, você colocando ela dentro do substrato, jogando terra até aqui em cima. Calma, isso não daria certo, não é a dica certa. Então, isso não daria certo, por quê? Porque vai ficar úmido e vai apodrecer. Então, a forma ideal, a planta já tá te indicando, ó, ela vai deitando. Encosta na terra, tá vendo? Faz a coisa, faz uma pequena covinha bem rasinha e só encosta aqui esses pelinhos na terra. Se você quiser que ela tenha uma firmeza, você pode pegar um pedaço de arame encapado, um grampo e fazer assim tipo uma forquilha e empurrar para sustentar, ou prender, botar uma pedrinha em cima só para dar aquela sustentação. Ela enraiza rapidamente e aí tá feito o seu replante, né? Nesse caso aqui, ó, boca larga para ela poder rastejar no vaso, tá bom? E se ela não for uma begonha rastejante,
você vai usar um processo similar, só que não vai precisar dar o espaço aí para rastejar. Mas você vai pegar a sua begonha, fazer uma cova mais rasinha e vai colocar terra superficialmente por cima ali da parte, né, para ela poder enraizar. Nada de aprofundar ela no substrato, porque isso daria muito ruim. É isso em questão que o pote da sua planta não pode ser um pote muito profundo, nem muito largo. Você pode estar se perguntando, Ana, mas eu vejo algumas begonhas, né, que são colocadas em potes fundos, como esta maculata, como algumas begonhas aí que crescem, né, ficam caneludas. Sim, realmente existem begonhas plantadas nesta forma, porque são begonhas muito compridas, precisa aí de um vaso que sustente, né, o peso delas. No entanto, ali embaixo tem uma camada de drenagem, tem um tutor para segurar e ela não é enfiada lá dentro do pote coberto com terra. Elas tendem a estar sempre mais na superfície. Então você vai observar. Se a begonha é uma begonha que cresce bastante, fica caneluda, então você vai colocar em um pote maior, mais fundo, com camada de substrato embaixo, com camada de drenagem embaixo. Vai usar tutores para segurar a planta, né? Porque você não vai enfiar ela até embaixo, ela vai ficar mais para a superfície. E as begonhas, elas têm aí tendência a ter alguma praga, tem algum inimigo natural das begonhas? Tem, gente, tem sim. Nós temos aí como inimigo natural dela o famosíssimo caracol. Eles realmente fazem um estrago. A lesma então nem se conta, porque ela é molinha, né? Então eles tendem aí a fazer aí um certo estrago. Como combater então, né? Evitar que essas pragas ataquem as nossas begonhas? Você tanto pode fazer uso aí do lesmicida, que já existem aí no mercado, é baratinho, a gente compra o saquinho. Acho que vou deixar aqui o nome para vocês. Compra o saquinho e aplica. Também tem as iscas naturais. Vou dar para vocês que é muito importante e que eu aprendi aí a duras penas, perdendo muitas das minhas begonhas, é concernente à floração desta planta. Para manter a sua begonha bonita, já que é a que você vai cultivar, provavelmente não será aquela mesma que você vai comprar na floricultura só pelas flores, não tem nada, e se esse for o seu caso, não tem problema nenhum, mas se você quer que sua begonha dure por mais tempo e vai adquirir uma begonha resistente, na época da floração, você perceber que ela começou da floração, que normalmente essas begonhas de folhas bonitas dificilmente tem uma linda floração. Você vai lá, ó, e corta essa floração. Com a retirada das flores, você vai garantir que a sua begonha produza lindas folhas cada vez mais, porque esse é o tipo de planta que a beleza está nas suas folhas, diferente aí de algumas como orquídea que a gente deseja ver a flor. Essas são as dicas que eu gostaria de passar para vocês. Eu espero que tenha sido útil a vocês. Se esse for o seu caso, por favor, não saia desse vídeo sem deixar aí o seu like, que tanto contribui aqui para o nosso canal. Se não é inscrito, me dê a honra de se inscrever no nosso canal para que ele possa crescer cada dia mais. Fica com Deus e até o próximo vídeo.